Histórias de quem não poupa esforços para preservar a cultura japonesa e manter as tradições orientais. Reunimos relatos de japoneses, descendentes e até mesmo brasileiros que participam da cultura nipônica. Esporte. O judô é uma arte marcial japonesa que exercita corpo e mente. Música e dança. A CAI de Presidente Prudente é uma das entidades que buscam manter a cultura japonesa viva por meio de atividades de recreação. E o único cemitério japonês do Hemisfério Sul está aqui na nossa região, em Álvares Machado. E afinal, você sabe o que é Shokonsai? Um pouco mais sobre essa cultura multifacetada e milenar você descobre agora, na primeira edição do Conexão Cultura. A história da colônia japonesa se inicia em 1918, quando duas famílias japonesas aqui se instalam, esperando enriquecer e poder voltar para casa. Mais tarde, devido à crise na economia do café, o desejo de regresso fica cada vez mais difícil. No entanto, a permanência dos japoneses garante a formação social, política e cultural de Presidente Prudente. Acompanhe. Após nascer e crescer em um país com uma cultura diferente, a descendente japonesa volta ao seu país de origem e conta como foi a experiência de conhecimento e adaptação à cultura até então não vivenciada. Eu cheguei lá meio que um peixinho fora d'água, não sabia falar muita coisa. Aí, quando eu cheguei lá na sala de aula, os professores pegavam os alunos brasileiros que estavam lá e fazia eles traduzirem pra gente, então não foi tão difícil, pelo menos na escola nem tanto. Lá no Japão a maioridade é 20 anos. Quando você chega na cidade, você é obrigado a pagar a sua aposentadoria. Se você estiver trabalhando, eles já dão baixa no seu salário, já para ir acumulando a sua aposentadoria. Aí você tem esse Nenkin Techo, a cadernetinha, a sua aposentadoria, e vai anotando aqui todas as que você foi pagando, de quantos anos, porque é o seu futuro, né? Tipo, quando você ficar velhinho, você precisa do dinheiro. Depois de 4 anos conhecendo e vivenciando a cultura japonesa, Yuki, como prefere ser chamada, tenta dar continuidade às tradições do Japão aqui no Brasil. A gente sempre tenta nos aventurar assim na cozinha, digamos assim, para não perder aquele costume de comer comida japonesa. Aí, geralmente, a gente, antes de comer, todo mundo para, faz o itadakimasu, aí come, aí quando termina fala gotsou-sama, e por aí vai. Na culinária japonesa, os ingredientes frescos são preparados com grande cuidado. As refeições são saudáveis e incluem arroz, vegetais, sopas, peixes, entre outros. Primeiro surge a ideia de uma temaqueria, na verdade de uma food bike, que eu já tinha visto algumas food bikes e achei interessante a ideia e eu queria vender algo que eu me identificasse, porque eu gosto muito de temaki, então eu imaginei vender temaki em cima de uma bicicleta. O foco do empreendimento é apenas o temaki, por enquanto. A rapidez e qualidade têm conquistado os alunos da universidade onde é vendido o produto. Esse é o motivo que eu só estou trabalhando apenas com temaki, porque ele é muito rápido para ser feito. Um temaki, para você fazer um temaki, demora de 8 a 12 segundos. Essa temaqueria tem no cardápio 10 tipos de temaki e os sabores abrasileirados vendem mais. Entre as diversas vertentes da cultura japonesa está o idioma japonês, que faz uso de 5 sistemas de escritas diferentes: o romaji, hiragana, katakana, kanji e os algarismos indo-arábicos. Na cidade de Bastos, os kanjis, que formam a palavra Nihongo, é ensinado a quem quer aprender ou manter a língua. A gente sempre procura manter assim, a tradição, não esquecer não só a cultura, mas também os seus, né, tudo que foi dentro da cultura japonesa. Não seria somente em dança, em letra, em palavras, mas assim, o seu modo de convívio, né, já seria uma cultura, né? Assim, o contato com as pessoas, o modo de conversar, a gente tenta transmitir isso, né? Eu interessei em fazer esse curso de Nihongo, né, que é o idioma japonês, por conta da comunicação, como eu poderia me comunicar melhor e prestar um serviço e um atendimento muito melhor para os meus clientes, pelo fato de saber um pouco, pelo menos, de entender, conversar, né, e saber como que lidar com essas situações realmente, né? Ensinar o idioma japonês não é resumido apenas em repassar a língua. A intenção é dar continuidade à tradição.
Ter contato com a língua, com a música, com a cultura, mais em si, né, seria, né, com a tradição. E já os adolescentes ou adultos mais, né, já seriam mais pela língua mesmo, né, pelo conhecimento da língua, ou que seja através de hoje pelo anime, mangá. O mangá é a palavra que designa a arte de quadrinhos feitos no estilo japonês. Há 4 anos, Hideki aperfeiçoou as técnicas e estilo. O mangá mesmo eu conheci pela internet, porque na época eu não tinha acesso ao mangá, que não era tão famoso assim, não tinha muitos mangás para comprar na loja. Então o mangá eu comecei a ler realmente na internet, por causa do Naruto, essas coisas assim. Em cada desenho, busca explorar emoções e significados. Posso tentar passar um sentimento um sentimento mais frio, um sentimento mais de desespero. Ou no outro desenho eu posso mostrar um sentimento mais de paixão, com detalhes e rico em cores vivas e fortes. Além dos mangás, o rapaz cria personagens e significados próprios para os desenhos e participa de demais intervenções da cultura. Eu gosto bastante praticamente de toda a cultura japonesa. Quando eu era criança, eu fiz karaokê há um tempo, por influência da minha avó e da minha mãe. Então eu cantei mais ou menos de uns 6 até uns 11 anos, depois eu parei. E também, a partir dos 11 até uns 17 anos, eu fiz o taiko. E depois disso, agora eu estou fazendo o yosakoi. O Yosakoi Soran é uma dança atual, surgiu no Japão por volta de 2000. É uma fusão de 2 tipos de danças do norte e sul do país, mais direcionada aos jovens, por ser uma dança de movimentos muito agitados. A coordenadora do grupo de Yosakoi da Akai conta sobre a essência da dança. Só tem um tipo de música, que é o sorambushi, que tem que ter no meio dessa dança. E ele ele conta a história dos pescadores lá no Japão, da rotina deles durante o dia. O nosso grupo, ele não desenvolve só o Yosakoi Soran, a dança, ele também desenvolve o karaokê, o taiko e o minyo, que é um estilo de música folclórica japonesa, que envolve tanto o canto quanto instrumentos de corda, que é o shamisen, e de sopro, que é a flauta, fue e shakuhachi. Não descendentes apaixonados pela cultura também fazem parte das intervenções artísticas ou não organizadas por japoneses. Eu comecei há um pouco mais de 1 ano e eu comecei a dançar porque eu me identifico muito com a cultura japonesa. Eu acredito que é uma tradição, é uma cultura e nenhuma cultura deve ser perdida. Esta jovem brasileira canta japonês, além de participar de outras ações da cultura. Quando eu era criança, eu assistia muitos animes e com o passar dos anos eu fui me apegando à cultura que eles passavam, que eles demonstravam ao ensinamento que eles tinham, principalmente a parte das escolas, que me encantava. Eu achava incrível as salas, os uniformes. Sobre a língua, conta que no início foi autodidata. Pela internet começou a assistir vídeos e aprender letra das músicas. Cantora de pop japonês, Yoko começou a cantar aos 3 anos de idade por influência da família e amigos que participavam do karaokê. Tinha o canal japonês NHK, aí todo sábado à noite tinha apresentação de grupos mais jovens, cantores mais jovens. Aí eles iam lá com roupas mó brilhantes, roupa diferente do kimono, né? Aí eles vinham com dança, vinha com energia, agitação. Eu olhava assim, nossa, um dia eu quero fazer isso. Judô é a arte japonesa usada para exercitar o corpo e a mente. O judô tem uma influência muito grande, sendo como um esporte para educação infantil, tanto por ser da cultura japonesa, sendo uma cultura um pouco mais rígida. Professor de judô, Lucas, explica como se dá a relação entre o esporte e a educação de cada aluno. Só começa a fazer parte da vida da criança quando a criança começa a entender a filosofia do judô, de que ele não é só um esporte, mas que por trás dele tem toda essa disciplina. Diferente do judô, o beisebol é um esporte incomum no Brasil e região. Ainda assim, é praticado no tempo livre destes meninos. É mais um hobby mesmo. Não tem como não. Eu só jogo mais para brincar. A gente tem as competições que nós gostamos de jogar
valendo, mas questão de profissional não. Eu entrei com 10 anos no caso. Né? O pessoal entrava com 6, 7 anos, eu entrei foi um pouco mais tardio, mas não afetou muita coisa, né? Porque deu para pegar rápido o jogo. E para quem não conhece as regras... Basicamente são 9 jogadores contra 9. Tem a hora que os jogadores atacam e uma hora que aí faz a troca de campo e os jogadores vão para a defesa. E aí cada troca são 3 eliminações e tem as bases, né? Que quando você circula as 4 bases, você marca pontos e quem tem mais pontos no final ganha. A cultura oriental segue muito presente na região. Dentre as muitas vertentes da cultura japonesa está a religião. Uma destas é o budismo. Há 20 anos, né, eu já sigo esse caminho religioso e atualmente, né, eu sou responsável aqui pelo templo Nisende, aqui em Presidente Prudente. Esse templo aqui, daqui a 2 anos, ele vai comemorar 80 anos. Né, então, um templo bastante antigo. O budismo não é apenas um segmento, possui várias ramificações que se diferem pela prática. Nós podemos separar o budismo em 2 tipos de prática, né? A prática da meditação, né, que o pessoal conhece mais, né, aquela prática do Zen e tudo mais, e a prática do pronunciamento da oração. Para tornar-se sacerdote, primeiramente ingressa-se no templo. Esse período ele depende de cada pessoa, mas no mínimo a pessoa fica 6 meses, né, com essa experiência. Depois desse período mínimo, né, ela se torna um sacerdote. Aí dentro do sacerdote, né, existe uma hierarquia que vai de acordo com o tempo. Atualmente, o templo recebe 150 famílias. Nos cultos de domingo, o número de pessoas varia entre 80 e 90. O nosso propósito é divulgar a religião, então qualquer pessoa pode participar. Na verdade, a gente trabalha para isso, né? A gente pratica o nosso lado religioso, mas se esforçando para divulgar essa religião para as outras pessoas. A prática não se difere dos novatos para os mais antigos, e o templo é aberto a todo o público. Recebam igualmente as bênçãos. Oramos, Namo Myoho Renge Kyo Kawase Sensei Semente da Iluminação. Localizada em Álvares Machado, cidade da região de Presidente Prudente, está o único cemitério japonês em homenagem aos primeiros imigrantes que fica fora do país. Esse cemitério, se localizado aqui em Álvares Machado, para nós é motivo de privilégio, né? Fazer parte dessa história de um povo que faz parte da história do Brasil. Tanto é que este ano nós comemoramos 108 anos da imigração japonesa. Então Machado foi privilegiado por ter uma colonização japonesa aqui. A família de Mário foi uma das primeiras que migraram para o interior e também os primeiros sepultados no cemitério. Meu pai veio com 13 anos do Japão, né? Chegou aqui, veio diretamente aqui, né? Aí chegou aqui, a intenção deles é ganhar muito dinheiro, daí 3 anos e ir embora para o Japão. O negócio quando chegou aqui era bem diferente. Aí chegou aqui, começou a abrir a terra aí começou a dar maré até febre amarela, né? Aí eles como não tinha médico, foi falecendo, né? E como aqui não tinha cemitério, nem Machado, nem Prudente, então precisava ir em Indiana, né? Aí, então eles pediram para o Estado fazer permissão para fazer cemitério aqui. Ele conta das dificuldades que encontrava aqui. Eu estudei aí até 3º ano, tinha gente que andava 2, 3 quilômetros para estudar aqui, era o dia inteiro para chegar até aqui. Mas foi um sacrifício danado. Este é o cemitério japonês. Estão sepultados cerca de 784 japoneses e descendentes. Os sepultamentos foram realizados até a década de 40. E estes são os últimos túmulos. O Shokonsai significa convite para as almas e é celebrado todo segundo domingo de julho. Nós comemoramos a 96ª edição do Shokonsai, né? Eu acho muito importante, é sinal que a cultura está viva. O ritual é o seguinte: de manhã nós temos o culto budista, né, que é feito na capela aqui do cemitério, onde vem um monge budista de Presidente Prudente ou de São Paulo, que celebra esse culto. Depois, à tarde, nós temos a parte artística,
né, que é onde a colônia apresenta a cultura através de danças, taiko, karaokê, né? E também tem a parte culinária também, né, que é oferecido para o público. Sem falar na parte espiritual, que é a reverências ao antepassado, porque nós japoneses damos muita importância aos antepassados. Tenho muita saudade do antepassado, né? Pessoal antigo que trabalhou muito aqui, que nem meu avô, meu pai. Mas foi muito difícil, né? Mas como não tinha jeito, né? Deu muita aquela febre amarela e maleta, então faleceu mais cedo, né? Dos 784 japoneses e descendentes que estão sepultados no cemitério, apenas um é brasileiro. Esse brasileiro, ele trabalhava para uma família japonesa, né? E naquela época, em virtude da língua, tudo, numa noite de festa, aí parece que apareceram uns forasteiros de fora, né? Aí um desse pessoal beberam e queria dormir ali. Aí houve uma desavença, né? Aí o japonês não queria que ele dormisse, ele queria dormir, e no final teve uma briga. Aí naquela escuridão, em problema com a divergência na língua, tudo, aí houve uma briga com resultando 4 mortes, dentre eles o Manuel, né, que estava lá. E inclusive eu estava vendo histórias que os japoneses tentaram, porque o Manuel não morreu na hora, tentaram levar para Santa Casa. Aí foi na estação de trem e acabou morrendo lá na estação de trem. E em homenagem a isso, ele foi sepultado aqui. O maior medo de qualquer cultura é deixar as raízes se enfraquecerem. E a FIB, Fórum de Integração Bukkyo, tem o papel de não deixar que a cultura japonesa perca força. A FIB é organizada por jovens, né? São jovens de diferentes entidades, né, que criaram um grupo chamado Senenbu Hansoro, que é como se fosse uma associação de jovens da regional, né? E o objetivo desse evento que a gente cria é tentar promover a reativação das associações japonesas aqui da região. Além de palestras com descendentes de vários lugares do país, contando suas histórias de vida, o evento também realiza dinâmicas que questionam valores, essência e a importância como descendente, com todos presentes no evento. O que pauta geralmente as discussões no FIB é a questão da gente gerar lideranças dentro das associações para que as ações ocorram, né? Hoje temos uma escassez de líderes, né? E é um reflexo, né, do que não foi feito no passado e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Então a gente discute muito a questão da criação de líderes, como a gente faz para poder angariar mais pessoas proativas para poder fazer essa reativação das associações. Também teve um clima de descontração depois de uma competição bem animada. Este grupo levou a melhor, mas pelo esforço, todos que participaram levaram um prêmio. E para o quarto FIB a gente quer realmente realizações, né? Trazer cases de sucesso já realizados, né? Então esse é o nosso objetivo para o quarto FIB. A gente queria deixar bem claro que, apesar de ser associações com fundo cultural japonês, são associações abertas, né? Para todas as pessoas que quiserem participar, né?